Olá, maravilhosas! É um prazer muito grande ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. A palavra que está realmente no meu coração é a palavra de gratidão. Gratidão a Deus pela minha vida, gratidão a Deus pela sua vida, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Porque a palavra de Deus diz em Oséias 4:6 que nós sofremos por falta de conhecimento. Então, você está tendo a oportunidade de aqui ter esse conhecimento sobre a vida sexual. Então eu me chamo Rafaela Santos, né? Eu sou uma cristã e me tornei uma sexóloga. Por quê? Porque aonde foi a minha vergonha, Deus tem me dado dupla honra. Eu sou casada e feliz há 11 anos com Rony, mas eu sou casada, feliz e tenho prazer há apenas 6 anos. E por que eu falo isso? Não é para expor a minha intimidade. É para dizer para você que a partir do momento que eu comecei a buscar conhecimento nessa área tão difícil, tão escassa, quase ninguém fala, né? Quase ninguém tem instruções para nos dar. Quando eu fui buscar esse conhecimento, eu então comecei a desfrutar. Sabe quando Deus diz haja luz? Começou a haver luz na minha intimidade. Começou a haver luz na minha vida sexual e as coisas começaram a realmente a melhorar, começaram a fazer sentido quando uma coisa não estava bem, começou a fazer sentido, eu comecei a desfrutar desse sexo como sendo presente de Deus para minha vida e para a sua vida também. Porque como eu disse lá no começo, aonde foi a minha vergonha, Deus tem me dado dupla honra. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Vê se vocês se identificam com essa história. Eu fui criada com uma educação sexual muito distorcida, uma educação sexual que não, o manual da minha educação sexual, da minha vida, não foi a palavra de Deus. Não foi. Porque, na verdade, as pessoas, elas dão aquilo que elas têm, né? As pessoas, elas dão aquilo que elas têm. Então, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, a minha tia, eles me deram o que eles tinham. A minha tia dizia, minha mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai, ele vai aonde? Ele vai numa casa de prostituição, conhece uma mulher e se apaixona por essa mulher. E minha mãe não gostava muito de sexo. Minha mãe, né, não tinha lá, não gostava tanto. E ali eles terminam aquele casamento, eu com 3 aninhos. Eu lembro daquela briga feia que eles tiveram. Ali já começava a construção de uma sexualidade. Porque sexualidade é isso. Essa conversa, é esse bate-papo. Quando eu começo ali, né, crescendo, desenvolvendo, quando eu estava com os meus 15 para 16 anos, me apaixonei. Apaixonei pelo Príncipe Encantado. Sabe o Príncipe Encantado? Um rapaz muito mais velho do que eu tinha meus 15 para estava quase fazendo 16, e ele me pede então em namoro, e ele tinha 23 anos, era conhecido ali da família. Só que aí a minha avó disse assim: Rafaela, homem não presta. Para que você quer casar, né? Para que você quer só namora, mas vai estudar, estuda bastante, compra a sua casa, compra o seu carro e vive a sua vida, minha filha, sem precisar de homem, sem depender de homem. E esse homem só gosta de sexo. Você pode ter certeza. Você tá aí amando, morrendo de amor, mas ele só quer sexo, ele não quer mais nada. Ele só quer aproveitar de você, e depois que ele aproveitar de você, ele vai, te jogar fora. E eu falei, mamãe não sabe de nada, eu tô amando. Eu amo ele, né? Mamãe não sabe de nada, vovó não sabe de nada. E aconteceu realmente que quando então o sexo aconteceu, o que aconteceu? Eu levei um pé na bunda. Fui traída pela minha melhor amiga. Fui trocada pela minha melhor amiga numa cidade muito pequena. E ele chegou com a minha amiga lá, minha ex-amiga, né? No meio de todo mundo naquela festa. E aquilo foi, assim, terrível para mim. Porque eu amava ele, né? Eu tava realmente ali me entregando porque eu amava. E ali começou todo o processo de uma autoestima destruída. Ali começou todo o processo de uma pessoa que ela não tinha a sua identidade formada, a sua identidade curada no Senhor. Rafaela, mas o que isso tem a ver? Tudo! Porque se você é uma mulher que não tem a sua identidade curada, a sua identidade firmada no Senhor,
quando você casa, você acaba realmente transferindo problemas para o marido. Então, o próximo, né? Quando eu conheci a outra pessoa, a gente fica muito mais vulnerável. Quando eu conheci uma outra pessoa, é porque agora é o amor da minha vida mesmo. Porque agora é o amor da minha vida. Só que aí você acaba não tendo mais nem discernimento de realmente do que é amor, do que não é. Né? Uma dependência emocional, você quer realmente se sentir amada, você quer se sentir realmente querida. Você fala, meu Deus, será que ele realmente me ama? Será que isso realmente é amor? E começava mais uma história de amor, né? Que teria o fim também, ó. O fim ruim. Conheci, então, um rapaz, me apaixonei perdidamente por ele. E eu tinha no meu inconsciente, lá da minha educação sexual, o quê? Papai largou da minha mamãe porque ela não fazia sexo. Porque logo quando eu fui crescendo, eu quis entender por que o meu pai largou da minha mãe. E assim, minha mãe nunca escondeu a história. Seu pai conheceu uma outra mulher e foi viver com ela. E aí conheceu uma outra mulher aonde? Numa casa de prostituição. Então, né, ele foi procurar o que lá? Sexo. Então, eu tinha dentro de mim, no meu inconsciente, que se eu fizesse sexo por fazer, se eu fizesse, mesmo que fosse por obrigação, eu nunca ia perder o meu marido. Eu ia ter sempre ele comigo. E aí que mora o grande perigo, porque a gente acaba se anulando, a gente acaba transferindo uma imagem, uma autoestima distorcida em cima de uma outra pessoa. E essa pessoa, ele falava para mim assim, como você é feia, nossa, como você é gorda, nossa, como eu queria ter qualquer outra mulher menos você. E aquilo não diminuía o que eu sentia por ele. Aquilo não diminuía, porque eu falava, não, tá bom, né? Não tem nada, não tá bom isso aqui mesmo. É tanto, mas é tanto. Sabe aquele tá ruim, mas tá bom? Eu achava que eu não merecia ninguém. Eu falava, não, eu não mereço ninguém, isso aqui já tá bom. Isso aqui para mim já tá excelente, já tá ótimo. E eu comecei a minha vida sexual dessa forma, achando que era por obrigação, achando que eu tinha que ter aquela vida sexual simplesmente para ter. Simplesmente para dar prazer para o outro, para realmente para cumprir o meu papel, a minha obrigação. E assim eu fiz por muito tempo. E por muito tempo eu não sabia o que era prazer. Eu não sabia o que era se sentir amada, se sentir desejada. Minha autoestima era péssima. Eu não sabia. E o que começou a acarretar isso? Porque quando você tem uma vida sexual ruim e você fala, Rafaela, a minha vida sexual, a construção da minha vida sexual, né, também foi ruim, também foi distorcida. Eu nunca tive informações nem do meu pai, nem da minha mãe, ou eles já eram cristãos ou não eram, nem dentro do meio cristão tem esse tipo de informações. As únicas informações que a gente tinha enquanto cristão, né, era assim, olha, não pode sexo antes do casamento porque é pecado, senão você vai para o inferno. Papai do céu não gosta, Deus vai ficar de mal de você, era sempre um pânico. Olha, sexo não é para o prazer, é só para você satisfazer o marido, e tem que fazer, porque se você não fizer, ele vai te largar. Se você não fizer, ele vai dar um pé na sua bunda e vai te trocar por outra. Não, porque se você não fizer sexo com ele, ele vai te trair. Era sempre esse pânico, esse medo, esse julgo. E, nossa, mas agora eu fiz sexo antes do casamento e agora eu vou pro inferno. Não, agora Deus não me ama mais, agora eu vou pagar, agora Deus vai me castigar. Minha maravilhosa, deixa eu te dizer uma coisa. Claro que realmente o sexo antes do casamento é pecado, mas Deus não vai te castigar por conta, assim, a vida inteira. Se você que tá aqui, eu recebo tantas mensagens. Eu vi uma mulher, foi semana passada? Foi, semana passada. Ela falou assim, Rafaela, eu não casei virgem. E por isso, até hoje, eu levo essa culpa de que eu não sou feliz por causa disso. Eu quero te dizer que se você já se arrependeu, já se consertou, já pediu perdão para Deus, né? Já oficializou, já se consertou, já casou, você já não está mais debaixo desse jugo. Você já não está mais debaixo dessa condenação. Você já pediu perdão, você já foi perdoada. Né? E aí começa a vir N problemas que vão sendo gerados. Porque eu estou pagando o preço. Porque eu estou só colhendo o que eu plantei. É o castigo. É porque Deus está me punindo. Não deixe que nada, nem ninguém roube
a identidade que você tem em Deus. E a identidade que você tem em Deus é que você é filha amada. Rafaela, mas eu já fui traída. Não deixa de ser filha amada. Rafaela, mas eu fiz sexo antes do casamento. Não deixa de ser filha amada. Rafaela, mas eu sofri abuso, eu sofri um estupro. Não deixa de ser filha amada. Quando eu comecei ali na minha vida sexual, eu queria ter prazer. Eu queria ter prazer. Eu também queria desfrutar, eu queria ser amada, eu queria ter aquela conexão. Sabe o que eu fazia? Eu ouvia uma pessoa, como que ela fazia, e eu reproduzia o som durante o ato sexual, o que eu achava que era só dar prazer para ele e pronto. Quantas vezes eu me senti usada, muito mais usada do que amada. Quantas vezes? Mas tocava na minha região íntima, era como se estivesse tocando em nada. Tocava aqui nela assim, ó, ela estava dormente, ela não respondia, ela, sabe, ela não despertava. Eu achava que realmente, gente, sexo é instintivo, é só chegar aqui e abrir. Não é, não é. Quando a gente vai lá, primeiro começa na cura da nossa identidade, dizendo, ei, eu sou filha amada, eu nasci para desfrutar do melhor, para ter prazer, para ser amada. E aí a gente começa a realmente receber aquilo que é nosso por herança. O que é seu por herança é seu, independente do que você fez, ou faz, ou vai fazer, é seu por herança. Nós precisamos entender que só porque somos filhas de Deus, nós precisamos nos colocar na posição de filha. Porque quando nós nos colocamos na posição de filha, as outras coisas se tornam mais leves. As outras coisas se tornam menores, porque eu entendo assim, mas eu não tenho uma vida perfeita? Eu sei que eu não tenho, mas eu tenho um pai perfeito. Mas eu tenho uma dor aqui, ó, uma dor aqui, mas eu tenho um pai que cura. Mas é porque o que a gente não pode olhar para esse Deus como como um Deus que castiga, como um Deus que pune. Rafaela, é porque eu não aguentei, Rafaela, e eu fiz sexo antes do casamento, e agora eu não desfruto, já sou casada, já regularizei tudo, já tenho a bênção do meu pastor, mas eu ainda não consigo desfrutar. Ou foi a sua mãe que disse assim, você nunca vai ser feliz na sua vida, porque você é preguiçosa, porque você é porca, porque você é isso. São tantas as mentiras que o diabo lança na nossa cabeça, são tantos tabus que isso não nos deixam viver esse sexo como presente de Deus. Na verdade, é um legado, a gente vai repassando isso, porque uma mulher, você que está aqui, se você tem a sua autoestima, se você no seu interior, se você não consegue entender que tudo que Deus cria tem propósito. Tudo que Deus cria tem propósito, inclusive a vida sexual. Quando Deus te criou, você que está aqui, quando Deus te cria, quando Deus me cria, ele teve um propósito para isso. E a gente precisa entender que nesse propósito é ter uma vida sexual ativa, prazerosa e sem culpa. E quando eu comecei ali naquele, né, de tentar realmente, eu queria copiar, né, a vida sexual de alguém, eu ouvia como que era que a pessoa fazia e eu reproduzia aquele som, porque eu falava, gente, como é que ela sente isso? Né? O que ela tá sentindo? Eu não sinto nada. E aí eu comecei a sentir dores durante o ato sexual. Eu comecei a ter que fingir um orgasmo. Eu comecei a ter que fingir que eu estava gostando algo que eu não estava gostando. E aí logo eu engravidei. E aí logo comecei a ter alguns problemas. Engravidei, meu libido já quase nem tinha, aí que diminuiu, e eu já sentia dor. E aí começou a realmente ficar muito mais desconfortável, com o canal vaginal seco, doendo, difícil, e né, não tinha como, ficava evitando. E começou os escapes de urina, porque engordei muito na gravidez, não voltei. Já tinha a minha autoestima totalmente deformada, destruída por outras pessoas. Então eu pensava, se antes que eu tinha o corpinho lá em cima, o corpinho em violão,
o negócio não era bom, imagina agora que eu tô nesse, né? Que eu tô meio gordinha, com uma filha. Agora, né? E o inimigo trabalhava, mas ele é tão bonito. Seu marido é tão bonito. E eu precisava falar, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Para mim realmente sobressair, né? Para o meu marido falar, uau, que mulher maravilhosa, que mulher incrível. Ai, e aí o que é que eu fiz? Eu fiquei sabendo de um tal de pompoarismo. Gente, eu fiquei sabendo de um tal de pompoarismo, mas aí eu fui ver. Ai, quando eu fui ver sobre o pompoarismo, não. Aquele pompoarismo não dava. Aquele pompoarismo não tinha como. Era um pompoarismo que ele era distorcido com aquilo que eu acreditava. Ele era distorcido com realmente com o que eu queria viver, que era um casamento dentro, né, dos padrões divinos, era um casamento abençoado por Deus. E aí eu falava, não, esse negócio desse pomparismo vulgar aí eu não quero não. Expulsa o negócio, corta pepino, amassa latinha, fuma cigarro. Não, não quero disso, não quero saber disso não. E deixei para um lado. Ouvi falar que podia muito melhorar a minha vida, mas não era naquele sentido. Eu não queria fazer aquilo. Eu só queria ter prazer. Eu só queria ter uma lubrificação. Eu só queria que quando meu marido me tocasse, eu ficasse lubrificado. Meu corpo respondia aquilo. Passou-se o tempo, a minha filha, como ali com seus 6, 7 aninhos, ela começou. Eu já vinha, eu percebia que ela foi uma criança que fez muito tempo xixi na cama, né? E aí a gente, não, deve ser porque, né, é diferente, vamos lá, vamos tentar realmente ensinar, vamos ensinar realmente ela, né? Vamos comprar ali né, aquele negócio que tem um vasinho que você põe lá quando faz xixi, toca uma musiquinha para incentivar, quando faz no vaso e tal, tudo aquilo. Só que o tempo foi passando e não foi melhorando. Ela entrou na escola, né? No primeiro momento, quando ela entrou, ela ainda tinha era muito pequenininha, ela ainda tinha fralda, depois veio o período de desfraude, e aí, quando eu olhei e me atentei para aquilo, foi aos 7 anos, que a professora, ela me chama na escola, ela falou, Rafaela, a Lara, ela vai muito no banheiro, e assim, o pessoal da van tá reclamando que quando vai embora, tá tendo que parar a van todas as vezes para ela fazer xixi. E eu falava, gente, mas. E aí eu cheguei em casa, né? Chamei a Lara, perguntei para ela, falei, filha, você não tá bebendo muita água antes de entrar na van? Você tem que ir no banheiro, porque senão dura, né? Senão você vai ter que ficar parando. Ela falou, mamãe, mas eu vou no banheiro antes de ir. E eu meio que mandei como se fosse uma norma, todo dia para colocar a Lara para ir no banheiro antes de entrar na van. Porque da escola para minha casa, cerca de 7, 10 minutinhos, super perto. E então não tinha uma explicação lógica se ela tivesse feito xixi na escola, né? Ela saía da escola, ela estudava de manhã, saía da escola 11, a van pegava 10 para as 11, 11 e pouquinho, né? E aí era o Tidenguinha, aí eu perguntava, Tidenguinha, aí ela teve que parar? Teve que parar para fazer xixi. E eu comecei a ficar atenta que, às vezes ela estava brincando lá fora, e aí quando eu via, tinha uma calcinha a calcinha no cesto, a mesma calcinha, né, daquele dia. Eu falava, você trocou de calcinha? Troquei, ok. Não, mãe, é porque eu estava brincando e aí saiu um pouquinho de xixi. Ou então eu estava rindo, saiu um pouquinho de xixi. Falei, não, isso não tá normal, né? Não tá certo. E aí eu peguei, levei ela então na médica, no especialista, e aí fui encaminhada para realmente já me perguntou se eu tinha caso na família de incontinência urinária. Eu disse, eu tenho, né? Mas eu tenho ela, tô acima do peso. Tem a minha mãe que tinha, minha avó também tinha. Não, Rafaela, provavelmente a Lara tem a incontinência urinária de urgência. Ela não consegue segurar. Ela não consegue, ela acorda à noite. Acorda várias vezes à noite para fazer xixi. Quando a gente vai no cinema, no meio do filme, teve uma vez que eu perdi a paciência com ela, porque no meio do filme foram, acho que 4 ou 5 vezes que a gente saiu para ir no banheiro, e eu né, não tinha como deixar ele sozinha, e eu falava, gente, falava, Lara, mas não é possível, toda hora, como é que faz?
E aí o pomparismo bate mais uma vez nos meus olhos, na minha frente, né? E ela fez o acompanhamento, no caso dela, ela fez o acompanhamento com a fisioterapeuta pélvica, e que era o benefício dela era só incontinência urinária de urgência. E eu comecei a ver os resultados, e aí eu fui pesquisar, né? Eu sou muito curiosa, muito curiosa. Qualquer medicação, qualquer coisa eu olho, né, para saber se eu posso dar, eu acabo olhando o que é, e eu comecei a olhar para esse pomparismo com os outros olhos. Eu comecei a enxergar esse pomparismo com outros olhos. E foi aí que eu comecei a estudar. Então, só para dizer para vocês que eu também tinha um preconceito sobre o pomparismo, dizer que eu também achava que era algo vulgar, que era algo que era pecado, que era algo que não era de Deus, né? E eu também tinha esse tabu, e eu tive que abrir os meus olhos. Então, nós vamos agora começar falando sobre sexualidade cristã. Então, olha, quando nós vamos falar sobre essa sexualidade cristã, eu queria que você, tem que trazer também, tem que estar com a Bíblia aí, tá? Quando Deus diz assim, primeiro que o que define o meu ministério, que define realmente aquilo que eu falo, por onde eu vou, é Oséias 4:6, que nós sofremos por falta de conhecimento, né? Então, se alguém me dá um avião agora, não vai adiantar nada. Se eu não tiver um dinheiro para pagar alguém ali, né, para pilotar esse avião para mim, ele vai ficar ali parado. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento nenhum, não sei, né, se estiver lá em cima, num helicóptero, e o piloto passa mal, e só tá eu e o piloto lá nesse helicóptero, vamos precisar de um milagre, porque eu não tenho conhecimento. Então, vocês estão aqui buscando esse conhecimento, tá? E vocês não vão mais poder dizer assim, ai, porque eu não sabia. Ai, porque eu não sabia disso. Sabia sim, porque existia uma pessoa chamada Rafaela Santos que te falou. Quando Deus diz lá em Gênesis 3, ele diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. O que isso quer dizer? Quando Adão e Eva estavam ali no jardim, eles estavam nus, eles não se envergonhavam. Quando eles pecaram, o que o inimigo tentou fazer ali realmente naquela forma do pecado entre Adão e Eva? Primeiro, que eles quis colocar o Adão e Eva um contra o outro, né? É o que o inimigo gosta muito de fazer. A culpa é do marido. Não, a culpa é da esposa. Não, a culpa é ela porque ela não me procura. Não, a culpa é ele porque ele é grosso, porque ele é isso. Não, a culpa... Sempre tentando colocar a culpa um no outro. Isso são estratégias do Satanás para fazer com que você e seu esposo briguem, tá? Para fazer com que você e seu esposo venham realmente não se alinhar, porque ele não quer. E aí, às vezes, você fala assim, tô nem preocupada, porque se ele não fizer isso mesmo, não vai ter sexo. Não, minha amada, quem tá perdendo também é você, tá? Você também tá deixando de desfrutar de algo que é um presente de Deus para sua vida, e você tá deixando de glorificar a Deus na sua área da intimidade. Porque tudo que ele cria para glória, ele fala que é o quê? Que tudo é para glória dele. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que ele cria é para glorificar o nome de Deus. Então, se ele cria o sexo também tem que glorificar a Deus. Tá? Então, a gente precisa começar a trazer luz. Quando fala haja luz e houve luz, é porque tem coisas que estão no escuro. Tem coisas que estão lá no obscuro, sabe? Da alma, da mente. Tem coisas que estão tão escuro e que precisa, para ter cura, para que o milagre aconteça, tem que vir a luz. Quem é a luz? Quem é a luz? É o próprio Senhor que precisa entrar com a luz do Espírito Santo, assim, clarear para que aquilo seja curado, para que aquilo seja transformado, para que aquilo seja realmente melhorado, tá? Não tem como.
Se você quer ter uma vida sexual ativa, prazerosa, sem culpa, sem tabu, sem medo, desfrutar de todas as bênçãos aí realmente na sua intimidade, tem que ter luz. Quando Deus cria, Deus está te criando, viu, minha amada? Aí ele cria o seu cabelo, depois ele decide se vai ser lisinho, se vai ser encaracolado. Depois ele decide se ele realmente vai ser loiro, se vai ser escuro, vai ser cor de mel, que cor que vai ser. E aí ele desenha aqui as sobrancelhas, os olhos. Aí ele vai descendo, vai descendo. Quando chega na região íntima, é Deus também que faz. Ele diz que aquilo que ele cria é bom. E quando ele fala que criou a gente, ele fala que é muito bom. Então, nós somos algo muito bom, nós somos filhas dele. Ele não ia fazer nada feio. Tudo que Deus cria é bonito, é para a glória dele. Então, ele vai lá e fala: agora eu vou desenhar a vulva. E, eu vou desenhar mais gordinha. Não, mais magrinha. Não, vou desenhar assim. Não, vou desenhar desse jeito. Não, agora eu vou desenhar, né, o órgão, a região íntima, o pênis do marido. Aí desenha, né, faz ali o pênis, o saco escrotal. Então, é Deus que cria, é Deus que forma tudo, tudo tem esse propósito. E quando a gente fala, para falar sobre essa sexualidade à luz da Bíblia, para falar sobre essa sexualidade cristã, a gente precisa entender que nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar diante de uma realidade onde o fracasso na vida sexual é uma das principais causas do divórcio. Tá? Então, nós não podemos nos calar diante dessa situação. Nós precisamos trazer luz, nós precisamos orar pela nossa intimidade. Além de buscar esse conhecimento que vocês estão buscando aqui, é realmente orar, é dizer para Deus: Deus, não tá bom, não tem sido bom. Deus, o meu desejo é esse. Deus, a minha mente, ela tem para ter desejo com meu marido, a minha mente, ela tem ido buscar algo que não é bom, algo que é pecaminoso, ela tem pensado, ela tem estimulado, e aí o leite está com mácula. E quando esse Deus cria esse sexo com propósito, anote aí, por favor, quais os propósitos pelo qual Deus cria o sexo. Lembrando que nós, seres humanos, temos 3 instintos veementes: sede, fome e desejo sexual. Fome, sede e desejo sexual. E tudo que não é alimentado morre. Tudo que não é alimentado morre. Tá? Então, você precisa alimentar. E aí, Deus vai lá em Gênesis 1:26 e diz que ele criou macho e fêmea. Ele criou homem e mulher. E a nossa diferença, quando você a mulher está grávida, vai lá no médico e aí coloca ali o aparelho de ultrassom na barriga. Qual que é a nossa curiosidade? Saber se o coração está batendo. Tá ouvindo o coração bater? Ótimo. Segunda coisa que a gente quer saber: se é menino ou se é menina. E aí, quando vê, como que eu vou saber que é menina? Tem uma pepequinha. Nossa, mamãe, parabéns. Ou tem um pintinho, né? O que é o pintinho? Gente, é um pontinho, né? Quem é mãe de menino sabe, vê um pontinho para fora. Então, do homem é para fora e da mulher é um negocinho para dentro, né? Vê um pontinho para fora, é um menino, mamãe, parabéns, é homem, né? Glória a Deus por esse menino. E ali começa a ser formado, então, o sexo masculino ou feminino. Então, o primeiro propósito pelo qual Deus cria o casamento, esse casamento e esse sexo que está no casamento, né? Na Bíblia fala assim que a mulher sábia edifica a sua casa. Lembrando que a minha casa e a sua casa tem sala, cozinha, quarto e banheiro. Geralmente, tem mais, né? Pode ter copa, tem a varanda, tem piscina, mas o geral é o quê? Sala, cozinha e quarto. Então a gente precisa, tá? Ser sábia para edificar também o nosso quarto, para edificar também a nossa cama, a nossa intimidade.
Então, o primeiro propósito pelo qual Deus cria esse casamento é para criar esse sexo dentro do casamento, é para chancelar, né? Sexo realmente é para ser feito depois do casamento. Por quê? Porque sexo é corpo, alma e espírito, porque a gente tem, a gente se torna é para a gente se tornar uma só carne. Então, a gente não é uma só carne com um, com outro, com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete. A gente é uma só carne com um só. E ali nesse corpo, alma e espírito, eu acabo realmente, quando eu faço ali, uma só carne, a minha vida sexual tem que espelhar Deus. Tem que espelhar Deus. Por quê? Porque quando a gente espelha Deus, a gente espalha Deus. O nosso casamento é algo missionário. Quando os filhos vê, os vizinhos vê, a família vê, diz assim, são imperfeitos, mas são felizes. São imperfeitos, mas o casamento glorifica a Deus. É para a honra e para a glória de Deus. Somente com a graça a gente consegue ir até o fim, amando, respeitando, dá umas briguinhas aqui, mas pede perdão e continua, e é feliz, e tem uma vida sexual ativa, e tem prazer, e muito prazer, e sem culpa, né? Porque tem muita gente que vem com a religiosidade distorcida aí por conta das informações que recebe. Então, quando eu falo sobre esse sexo depois do casamento, então é um dos propósitos, tá? Chancelar. Chancelou, casou, pode fazer sexo. Aí, assim, gente, é pecado, viu? Fazer sexo antes do casamento, mas também é pecado casar e não fazer sexo, entendeu? É pecado também, depois que casa, não fazer sexo. Então, fica aí a dica. Segundo propósito pelo qual Deus cria o casamento, multiplicação. Quando Deus diz assim, e Deus os abençoou dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Isso se refere ao ato sexual, né? Qual é a forma realmente aí de ser fecundos e multiplicar? É fazendo sexo. Não tem como, né? Pode ser até quem não crê em Deus. Eu não acredito em Deus, mas vai ter que fazer filho do mesmo jeito. Vai ter que ser pelo ato sexual, que foi algo criado por Deus. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui que eu quero me contar uma coisa para vocês interessante. É tão interessante que o que Adão e Eva fizeram logo depois que eles foram expulsos do paraíso? Sexo, vamos ver? Gênesis 5, 23 diz assim, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. 24. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E aí, imagino eu, parafraseando aqui, né, nas minhas histórias, a Eva dizia assim, Adão, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós somos expulsos, nós não temos casa. Como é que nós vamos fazer? Né, gente? Nós não temos casa, vamos dormir aonde? Vamos morar aonde? Como é que vai ser isso? Meu Deus, e a mulher que é assim, né? A mulher falando. Aí lá no versículo 4, e concebeu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então, eles foram fazer sexo? Então, a gente precisa entender que esse sexo tem mistério nele. Sexo é bênção, sexo é presente, sexo é para você, mulher cristã casada, mulher que não é, né? Porque nós temos aqui também católica, mas é casada, é para você desfrutar de uma vida sexual, para o seu casamento, além de você ter os benefícios para o seu corpo, que nós vamos falar desses benefícios também. Você também vai fechar brechas, porque aquilo que é alimentado, sabe quando você é bem alimentado, você não tem muita fome. Na vida sexual, da mesma forma, quando um casal, os dois, estão satisfeitos, quando vinham as tentações, as brechas, você olha e diz assim, quero não, tô cheia, tô satisfeita. Meu Deus, eu tô tendo até congestão de tanto sexo que eu ando tendo, mas sexo com prazer. Tô tendo quase que uma congestão. Ai, tô repugnando sexo. Como eu tenho feito? E aí a gente fecha as brechas pro adultério, pra pornografia, pros vícios sexuais, né? O que tem de homem e mulher viciado em pornografia. Segundo propósito pelo qual Deus cria o sexo,
proteção contra as tentações. E para a gente compreender realmente melhor sobre esse assunto, lá em 1 Coríntios 7, do 4 ao 5, diz assim: a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negues um ao outro, exceto por mútuo consentimento e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrares à oração. Logo em seguida, unam-se novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Ou em outras linguagens, né, vai ser falado falta de incontinência, que significa falta de controle, falta de moderação em nossos atos. Então, quando eu nego aquilo que é do meu esposo, quando eu nego para ele, ou ele nega, a palavra de Deus fala que para a gente ficar longe um do outro no ato sexual, tem que ser por mútuo consentimento. Maravilhosa, abre os seus olhos, traga luz para essa área da sua vida. Pare de ficar com desculpa, com amuleto, que vai... agora, essa semana, marido, eu vou ficar 15 dias em consagração como uma desculpa porque você não quer sexo. Eu vou ficar em consagração aqui, vou ficar orando. Aqui está dizendo que também, logo depois, nós vamos dizer o que 1 Pedro 3,7 diz, que quando você coabitai com as vossas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quando eu não tenho esse mútuo consentimento, quando agora eu quero fazer um jejum de sexo, faça um jejum de sexo, mas assim, todo dia. Ao invés de ficar sem, faz um jejum de ter todo dia. Faça assim, eu vou fazer um jejum de não ver a Fazenda e fazer sexo todo dia. Eu vou fazer um jejum de não ficar no Instagram, no Facebook, no YouTube, não ficar na novela e fazer sexo todo dia, para ver o tanto que é difícil. Vai parecer um empecilho, 2, 3, 4, 5, vai virar uma coisa assim. Faz o que eu tô te falando. Tenta fazer isso. Fala, amor, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, 10 dias, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E assim, faz e ora, 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 entendeu? Então, o segundo propósito pelo qual Deus cria é para proteger contra as tentações, porque fala que se a gente se negar um ao outro, tem que ser por mútuo consentimento. Então, tem mulher, não vou fazer sexo 15 dias, e o marido não está de acordo, não vale. A palavra de Deus está dizendo que não vale, tá aqui. Depois você pede o Espírito Santo para trazer luz aqui, para você que tem feito isso, tá? E comece a ler lá em 1 Coríntios 7, do 7, 4 ao 5. Quando fala sobre o terceiro propósito, para que as nossas orações não sejam respondidas, como eu disse, 1 Pedro 3, 7. Quando você vai coabitar, né? A palavra coabitar realmente do sexo aqui, fala que tem que ser dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo coerdeiros, e aqui eu não estou falando não é só para mulheres, não, tá? Eu estou trazendo esse sexo como algo que é igualitário no prazer para os dois. Claro que respeitando as diferenças de ambos, mas é dizer que esse sexo ele é prazer para os dois. E aí fala que para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o homem ele é coerdeiro da graça da vida. E claro que Pedro aqui, né, como um bom entendedor da genealogia bíblica, ele reporta o quê? Ele reporta-se ao remoto que é ao Adão, não é isso? Como um bom... O que ele fala? Aquele que recebeu o sopro da vida em suas narinas e o que não aconteceu com Eva. Portanto, Eva foi a vida gerada da vida de Adão. Então, a gente precisa, por isso que os homens têm que realmente honrar, nos honrar como sendo vaso, algo mais fraco. Mas fala que a gente precisa coabitar com entendimento, para que as nossas orações sejam ouvidas.
E vamos para o próximo propósito pelo qual Deus cria o sexo? Esse é o que eu gosto muito de falar, que é para o prazer. Que é para o prazer. Em Eclesiastes 9:9 diz assim, ó, goza a vida com a mulher que amas. Só que esse gozar aqui, ele não é o que a nossa mente deturpada imagina, né? Algo que esguincha assim, não é. Este gozar a vida aqui, ele é originado de gozo, que é do chara, que também significa contentamento, plena felicidade, sentir prazer com, deleitar-se com, ter satisfação. E aqui está falando sobre esse prazer sexual. Quando a gente fala sobre prazer sexual, você vai começar a ressignificar, né? Ressignificar realmente como que você enxerga esse sexo. Como que você realmente enxerga esse presente que Deus te deu. E como desafio, como exercício, no seu caderninho, eu quero que você faça o que Davi fez lá no Salmo 139. Vamos ler? 139, 13. Ele diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Salmo 139, 13. Eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso fui formado. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim. Ó Deus, os teus pensamentos, com grande ação a dele. Aqui, Davi, ele está glorificando, ele está agradecendo a Deus pelo seu corpo. Ele está dizendo assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo meu nariz. Muito, tem função, ó. Imagina se a gente não tivesse nosso nariz. Muito obrigado pelas minhas mãos. Muito obrigado pela minha boca. Obrigado pela minha vulva. Você já agradeceu a Deus pela sua vulva? Você já agradeceu a Deus pelo presente que Ele te deu? Quem te deu a sua vulva? Foi Deus. Por que você não agradeceu ainda a Ele? Porque é Ele que te deu? Obrigado, Deus, porque eu tenho realmente um órgão exclusivo para o prazer meu e do meu marido, para dar prazer para ele. Eu tenho realmente algo poderoso que vai me proporcionar prazer, bem-estar, saúde, porque sexo é saúde, e também vai fechar as brechas do adultério, da pornografia no meu casamento. Rafaela, mas eu faço sexo com meu marido e ele me traiu. Mas eu estou dizendo que é sexo, esse sexo é com prazer. É com prazer, não é fazer por fazer. Não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer porque, não tem nada para fazer, vai lá, faz assim, cumpra a sua obrigação. É como se passasse o cartão, né? Passa o cartão aí e pronto. Marca, né? Marcando aí, passou o cartão, marcou, que compareceu. Não. É algo que vai espelhar Deus. É algo que vai realmente estar realmente no propósito pelo qual Deus criou, para que vocês possam ser unidos. Mas se você tem uma imagem distorcida, se você não consegue olhar e dizer, nossa, Deus está vendo eu fazer sexo com meu marido. Vocês conseguem imaginar isso ou não? É difícil para você? É difícil? Então vamos ressignificar. Vamos ressignificar como papai e mamãe ensinou, porque quando Deus diz assim, ó, e unir-se a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, significa que a história que o papai e a mamãe ensinou serviu para formar o seu caráter, serviu para te formar como mulher, mas agora você e seu marido juntos vão ter que construir a história de vocês. Qual é a história de vocês? Vocês decidem. É aqui, ó. Tá na palavra ou não? E é juntos. É assim, amor? O que você acha daqui? O que você acha daqui? Vamos juntos construir?
Vamos construir a nossa intimidade criada, realmente criado por Deus. Vamos orar pela nossa vida sexual. A gente ora pelas pessoas, ora pelos enfermos. Oro para isso, oro para aquilo. Por que não ora pela minha vida sexual? Por que eu não oro para que Deus coloque fogo? Ai, coloca fogo santo aqui, Deus. Precisa de fogo santo. Nós vamos entender o que é realmente, nós vamos entender o que é a questão física, o que vai realmente influenciar, tem a questão psicológica, fisiológica, que é super importante. Mas também tem a hora que, unge aqui, fala, Deus, foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu um órgão para o prazer, então eu quero ter. O Senhor me unge, coloca fogo santo aqui, abençoa a minha vulva, coloca fogo santo naquela cueca, porque eu quero desfrutar desse sexo como presente de Deus na minha vida. E aí, você vai, então, fazer no seu caderninho da intimidade, você vai começar a colocar o que é sexo para você. Coloca lá, o que é sexo para mim? Feito isso, eu quero te encorajar a mudar, sair da zona de conforto. Vai ficar na frente do espelho, vai começar a olhar os teus olhos, vai começar a olhar o seu nariz, vai começar a olhar a sua boca, olhar o seu pescoço, comece a olhar as suas mãos. Meu Deus! Eu, por exemplo, eu tenho o pescoço curto. Tem mulher que tem o pescoço longo. Eu tenho bochechas mais assim, gordinhas. Tem mulher que não tem. Minhas mãos. Nossa, os meus seios. Como é a minha barriga? Gente, carrega a minha história. A minha cicatriz aqui da minha cesárea significa, foi um dos melhores dias da minha vida, quando eu me tornei mãe. Meu Deus, glória a Deus por essa cicatriz aqui. Glória a Deus por ela. Muito obrigado por essa cicatriz, Deus. E aí você vai chegar na região íntima, para você desfrutar. Chegar simplesmente, não é simplesmente eu virar para você e dizer, tá aqui, para você ter uma vida sexual ativa, prazerosa, sem culpa, só você pegar isso aqui e tomar. Toma. Isso não existe. Isso não existe, porque é uma construção. Não tem como ser dessa forma. A gente precisa entender primeiro se tem crença. Entender primeiro se tem tabu. Entender primeiro se tem algo que realmente nos trava. Eu tenho uma aluna que a mãe dela dizia para ela assim, você vai casar, mas sexo é muito ruim. Dói demais. Nossa, dói demais. Como o sexo dói. E ela casou e imagina o que acontece? Imagina o que tem acontecido? Tem doído. Porque ela ouve a mãe bipando assim, vai doer, 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 vai doer. Então, adianta eu falar para ela assim, não, pega isso aqui assim, você vai pegar isso aqui, vai tomar, aí vai melhorar. Adianta? Não, por quê? Porque tá aqui. É aqui que tá. É aqui que a gente primeiro precisa, realmente, aqui comanda tudo. Lá em Provérbios diz que assim como eu imagino na minha alma, assim eu sou. Provérbios 23:7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Então, como você tem imaginado na sua alma? Como que você tem imaginado na sua alma sobre a sua vida sexual? É distorcido? É olhar para ele dizendo, deixa eu ir lá mais uma vez para aquele sexo. Que ruim. Por que tem sido ruim? Se é presente de Deus para você. Por que não é bom? Aonde que foi distorcida aonde que essa verdade para você se tornou realmente virou uma mentira? Dizendo, nossa, tem que doer mesmo, todo mundo dói. Não, é porque realmente eu não... É só para o prazer para ele. Quem disse isso, que o prazer é só para ele? Você tem um órgão exclusivo para o prazer. Um órgão exclusivo. Não serve para mais nada, só para o prazer. E tem Eclesiastes 9:9 dizendo para você gozar a vida com o homem que Deus te deu, todos os dias da sua vida fugaz. E também tem um versículo que diz assim, bebe a água da sua cisterna. Tem que ali, tem que se satisfazer, matar a sede com a água da sua cisterna. É com esse aí mesmo. Rafaela, mas ele é ruim. Rafaela, mas ele é isso. Mas é com esse. É seu marido? É com esse aí que você vai desfrutar de uma vida sexual ativa, prazerosa e sem culpa. Rafaela, mas sabe o que é? Porque a minha vulva é gorda. Não, Rafaela, a minha vulva é magra. Rafaela, a minha vulva é grande, é pequena. Ei! É uma decisão.
Qual é a sua decisão? Agradecer ou murmurar pelo que Deus te deu? Foi Deus que te deu. Você vai agradecer a vulva que você tem e vai desfrutar daquilo que ela pode te proporcionar na sua intimidade? Ou vai ficar, é feia? Porque se você acha que ela é feia, durante o ato sexual você vai ficar tentando esconder ela assim, ó. Nossa, tô com vergonha, eu acho que ele tá olhando aqui, ele tá olhando aqui. Nossa, ele tá olhando aqui, assim, tem um cabelinho aqui, assim, infeccionado, inflamado, ele tá olhando. Ele não tá olhando. E aí, quando você faz isso, você acaba bloqueando a resposta do seu corpo. Aí não tem desejo, aí não tem excitação, não tem lubrificação. Aí começa a doer, aí dói, começa a machucar, aí machuca da fissura. Da fissura você fica com raiva dele, porque tá doendo. Então, tudo começa aqui. E aí, o exercício de hoje é você desenhe a sua vulva. Eu vou desenhar, claro, aqui é a minha. No seu caderninho, tá? Você vai desenhar. Eu vou desenhar agora aqui para vocês, aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Clitóris, uretra, canal vaginal e ânus. Desenhou? Desenhou, você vai dizer palavras, você vai aceitar ela. Você vai aceitar ela, você vai amar ela. Olha aqui, deixa eu mostrar para você. Ai, meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho a minha autoestima hoje curada em Deus, porque onde já se viu, eu desejo. Ai, sofri muito bullying por conta da minha vulva, maravilhosas, muito. Era magrinha e ela era gorda. E eu falava, meu Deus, por que é isso? Por que é gorda assim se eu sou magra? E aqui tá ela. Chamava de capô de fusca, de não sei mais o que. Sofria... Tá torto aqui. Sofria bullying. Então, vamos lá, ó. Aqui tem até uns cabelinhos, né? Clitóris, uretra, canal vaginal e esfíncter, esfíncter anal. Linda, poderosa, te amo. Então, você desenha. Desenha a sua vulva. Depois você queima. Não é pra você mostrar pra ninguém, não. Não é pra você compartilhar com ninguém, não. Pra você desenhar, olhar, olha no espelho e diz: gente, Deus, gratidão por ela. Muito obrigada. Porque tudo foi criado para a glória de Deus. Deus, obrigado pelo meu clitóris. Obrigado, Senhor, pela minha uretra. Se eu não tivesse ela, como é que eu ia fazer xixi? Obrigado pelo meu canal vaginal. Deus, obrigado pelo meu esfíncter anal. Como é que eu ia fazer? Minha aluna falou, Rafaela, gente, fazer cocô é vida, né? Tinha o intestino preso. E um dos benefícios do pompoarismo é melhorar o intestino. Olha, agradece. Se pudesse abraçar ela... Dizer, você é linda, você é poderosa, Deus, muito obrigada, glória a Deus, aleluia por ela. Fala para ela assim, é com você, viu, minha amada? Com você, do jeitinho que você é. Aí você imagina, porque você sabe como que a sua é, né? Rafaela, aí você vai olhar para a sua vulva e vai dizer, obrigada, viu? É com você, do jeitinho que você é, que eu quero desfrutar de tudo que você pode me proporcionar dentro do meu casamento. Manda um beijinho para ela. E fizeram as pazes. Aqui começa, aqui faz toda a diferença. Aqui faz toda a diferença, tá bom? Então vamos lá. Na verdade, o que é esse pompoarismo? Que muita gente, é pecado, não é? O que é? Então, ó, pompoarismo nada mais é do que o fortalecimento da musculatura vaginal. No nosso canal vaginal, nós temos uma musculatura, nós temos um complexo muscular. E aí, lá fora, cada pessoa tem um método para aplicar. Tem pessoas que vai ensinar a cortar pepino, tem pessoas que vai ensinar a expulsar bolinha. Eu vou ensinar você a cuidar da sua saúde e ter prazer na sua vida sexual com o seu marido. Então, o pompoarismo nada mais é do que o fortalecimento da musculatura vaginal com a finalidade
de melhorar a sensibilidade durante a relação sexual, levando a orgasmos mais intensos de quem o pratica e maior prazer também de quem recebe, porque o marido, ele fala é outra mulher. É outra mulher antes e depois do pompoarismo, tá bom? Então, quais os benefícios? Previne e trata as disfunções perineais, como perda de urina, prolapso genital, que é quando tem uma bola, a mulher sente que tem uma bola saindo do canal vaginal, que é quando os órgãos estão descendo. E a urgência miccional, que é o que a minha filha tinha. Melhora a sua lubrificação vaginal, melhora a sua lubrificação vaginal, porque é rodeado por glândulas de lubrificação, então vai facilitar essa lubrificação acontecer. Melhora a sensibilidade vaginal, pois desperta as áreas erógenas. Nós temos aqui 8.000 terminações nervosas, só que elas precisam ser despertadas. Evita a flacidez vaginal pela hipertrofia das paredes vaginais causada por falta de orgasmo. Uma vida sexual sem orgasmo, quando você está ali, vai penetrar e você fica fechando e penetra e dói, não tem prazer, não tem orgasmo, não tem lubrificação, pode favorecer a flacidez, pode favorecer a atrofia, tá? Trata os flatos vaginais, aqueles barulhos estranhos que saem durante a relação pela entrada de ar na vagina, porque contribui com o fechamento da sua vulva. Então, começou a fazer o pompoarismo, o canal vaginal fica mais fechadinho. Então, não sai mais aqueles flatos, né? Que aqueles... Parece pum, né? Que sai pelo canal vaginal. Facilita o orgasmo e contribui porque contribui com a ereção do clitóris. Para ter orgasmo, tem que ter ereção do clitóris. Para ter a ereção do clitóris, precisa ter uma musculatura forte. Garante também uma gestação saudável, com menos dor lombar e dor perineal. Facilita o parto, pois você terá domínio de relaxamento e expulsão do seu assoalho pélvico. Isso diminui as chances da episiotomia. Retorno mais rápido no pós-parto, pois sua musculatura já está preparada para o parto. E aqui, o que não usa, desusa. Não deixe que a queda hormonal da menopausa afete a sua vitalidade sexual. Então, o pompoarismo melhora a sua vitalidade, melhora a lubrificação, cólicas menstruais. Você que tem cólicas menstruais, melhora. Intestino preso, melhora o intestino preso. Em algumas alunas, elas dizem que diminuiu o fluxo sanguíneo, outras dizem que está no mesmo. Mas as cólicas, todas unânimes, dizem que melhorou. Eu vou ensinar vocês a fazer o pompoarismo, os exercícios, e vocês já vão começar a perceber essa melhora. Agora, uma coisa é fato. É fácil, mas não é milagre. Milagre só o Senhor faz, não é uma varinha que eu faço assim, ó. Trulim! Não é verdade. Precisa ter constância, precisa treinar, precisa fazer todos os dias. Aí, lá no final nós vamos ter aquela que fez e teve resultado, e nós vamos ter aquela que não fez e não teve resultado. Por que ela não teve? Porque o pompoarismo é ruim? Não, porque ela não fez. Porque se ela tivesse feito, como 1 mais 1 é 2, ela teria resultado. Eu quero que você realmente receba esse conteúdo de muita qualidade. Então, aproveitem. Ah, Rafaela, nunca nem ouvi falar em pompoarismo, eu consigo fazer? Consegue, porque é fácil, e a gente vai seguir um passo a passo. A gente vai seguir um passo a passo do básico, intermediário, avançado. Então, realmente é um conteúdo completo. Ó, grande beijo. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor para vocês. Parabéns por ser mulheres que decidiram fazer a diferença na sua intimidade. Parabéns por ser mulher que vai falar para mim, Rafaela. Eu sou uma mulher cristã, casada, que tem uma vida sexual ativa, com muito prazer e sem nenhum tipo de tabu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.